relação à última vez que cortou no meio, tá, pessoal? Acabaram os 5 minutos. Mas eu estava mostrando aqui que a gente vai pegar, tá, essa mesma função de espessura, tá, e criar um objeto aqui do SciPy que vai estabelecer uma non-linear constraint, tá, de espessura, tá, com base nesse valor de margem de espessura relativa. Aí vai restringir ela entre 0 e 999, tá? 999 sendo só um valor absurdamente grande para uma margem de espessura relativa, né? Porque isso aqui normalmente é contado em porcentagem. Só, vocês vão notar aqui, ó, a restrição de CL máximo eu defini como penalidade, tá? Então estou definindo uma função penalidade de CL máximo, tá? Enquanto que a nossa restrição aqui de espessura relativa eu vou fornecer para o SciPy, tá, de acordo com uma struct que vai só definir uma non-linear constraint aqui que vai ser alimentada direto para o algoritmo de otimização, tá? Qual que é a diferença entre as duas aplicações, tá? Quando eu aplico uma constraint por penalidade, o que acontece é eu tenho uma transição suave entre a constraint estar plenamente satisfeita, tá, pelo indivíduo e ela está plenamente violada, em que a minha função objetiva avaliada vai crescer gradualmente entre a plenamente satisfeita e a plenamente violada. Tá? Isso faz com que, por exemplo, se eu apareço durante a minha otimização com um aerofólio que não tem um CL máximo maior do que o meu requisito aqui, tá? O indivíduo ainda vai rodar, tá? Ele ainda vai rodar, não tem nenhum problema. Ele só vai estar penalizado em termos de arrasto. Então eu vou aumentar a função objetiva para que durante a execução do meu algoritmo, tá, necessariamente esse algoritmo veja como preferível indivíduos que satisfazem essa restrição de mínimo CL máximo. Okay? Agora, para a espessura, eu posso fazer uma imposição da constraint de maneira exata. Então eu posso pedir realmente para o algoritmo estar passando esse cara aqui, essa thickness constraint, tá? E especificando, olha, não considere nenhum indivíduo que tenha essa restrição de espessura no intervalo entre 0 e 999. Que não esteja, aliás, nesse intervalo entre 0 e 999. Então, assim, qualquer indivíduo que aparecer aqui e for avaliado no passo intermediário como tendo uma espessura relativa menor do que a requerida, vai ser considerado inválido e não vai ser considerado para a evolução, tá, da minha população. Tá, agora vamos lá. Vamos para o setup do algoritmo genético, tá, e a otimização. Aqui eu estou otimizando para uma função objetiva que é igual a minha função objetiva PC, né? Então o arrasto ponderado, né, a média ponderada dos arrastos em duas condições de projeto, tá, mais a penalidade de max lift. Então tem que somar isso aqui a função objetiva para garantir que o meu indivíduo ignore indivíduos que não satisfazem essa penalidade. Não ignore, mas assim, penalize indivíduos que não satisfazem essa penalidade, tá? Essa constraint. Outros argumentos aqui, tá? Pop size. A gente está passando um population size igual de 30 indivíduos que a gente prescreveu, tá? Isso aqui, ó, eu estou dividindo esse pop size pelo tamanho da initial population na segunda dimensão, tá? Isso aqui é o número de variáveis da minha otimização. Okay? Eu poderia trocar isso aqui por length de x0 também, daria na mesma. Então poderia ser aqui length de x0 é só o comprimento do meu vetor de variáveis de projeto, tá? E a razão disso é só que o SciPy ele tem um padrãozinho de notação que ele aceita esse argumento pop size, não o tamanho da população precita, mas uma razão entre esse tamanho da população e o número de variáveis, tá? Só para que a gente possa crescer o número de indivíduos na população junto com o número de variáveis para ampliar a exploração do espaço de projeto. Outras coisas aqui, maxitério, o número máximo de iterações que a gente vai rodar. Então a gente vai rodar 30 gerações, tá? Cada uma delas numa população de 30 indivíduos, ok? Se a gente for além disso, a gente já vai estar gastando tempo demais com a otimização, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar que isso aqui, no caso que eu rodei, foi satisfatório. Vocês podem testar outros valores, tá? E se Polish igual a false, não é porque a gente não gosta de poloneses, tá? É só porque o SciPy coloca uma opção nesse algoritmo genético que depois do final da execução do algoritmo ainda roda algumas iterações de outros algoritmos de otimização em cima do resultado para melhorar o que a gente dá como resultado final, tá? E isso não é bom aqui porque esses algoritmos em questão eles não funcionam especificamente bem para otimização de aerofólios. Tudo bem? Bom, e depois aqui é só salvar os resultados, tá? Então estou escrevendo meu initial e final airfoils. Beleza? Avaliando os curvas de Bézier e escrevendo.